assustador. Se vocês ouvirem algum barulho por trás, é porque o meu marido tá comendo aqui do lado também. Então, eu descobri que eu estava grávida. Na verdade, já estava desconfiando. Porque sua menstruação atrasou? Não, gente. Eu sentia. Eu não sei explicar pra vocês isso, mas eu sentia. E esse sentir, como eu não estava querendo estar grávida, eu já tinha mudado esses planos de estar grávida em 2024, né? Nosso planejamento era pra ter filho só quando eu tivesse 30, e depois nós mudamos o plano pra quando eu tivesse 32. Confesso pra vocês que, ao mesmo tempo que agora eu tô grávida e falo assim, caramba, 28 anos, né? Na verdade eu vou fazer 28 na segunda-feira, no dia 23 de setembro. Esse vídeo aqui vai sair antes. Se eu conseguir, vai ser até hoje, ou amanhã. Mas 28 anos eu acho uma idade ótima. Era a idade que eu sempre pensei em ter filho, mas se eu tivesse estabilizada. Mas aqui em Portugal os planos mudaram, algumas coisas aconteceram, algumas coisas que nós começamos a planejar, né? Então nós falamos, não, vamos ter só com 30 anos. Aí quando eu tiver 30 anos, né, o Pedro tem 7 anos de diferença, então é outra coisa, que ele ficava falando, eu vou ser pai quando eu tiver muito mais velho, mas, tipo assim, pra gente estar mais estabilizado financeiramente, ele concordou. Aí depois a gente falou assim, aí os planos mudaram, nós colocamos mais algumas coisas, e eu falei, aí nós conversamos e falamos, não, então é melhor a gente ser filho só quando eu tiver com 32. Então, nós mudamos os planos, mas Deus já tinha anotado lá aquele plano inicial. E eu sempre achei 28 anos como uma idade boa pra ter filho, até porque eu quero ter 3 filhos. É o meu desejo, né? Muita gente fala, depois que você tiver o primeiro, você vai mudar de ideia. Mas o meu desejo é ter 3 filhos. Se eu começasse a ter filho com 32 anos, eu ia ser, né? Com o terceiro, eu ia ter o terceiro com quantos anos, né? E o Pedro ia ter filho com praticamente 40 anos. Então, Deus sabe de todas as coisas. Mas foi uma coisa muito assustadora pra mim. Porque eu já tava desconfiando. Mesmo quando a menstruação não tava atrasada, mas eu tava sentindo alguma coisa e aquilo tava me dando uma angústia. E eu não podia contar pra ninguém, porque... sei lá, porque era uma coisa minha. Como que as pessoas iam falar assim, você já fez teste, você tá... Mas não tinha feito nada, minha menstruação não tava atrasada. Na nossa cabeça, não tínhamos feito nada assim, fora dos nossos métodos, então a gente ficava assim, tava tranquilo. Quando minha menstruação atrasou, era pra ela descer numa data, eu acompanho pelo aplicativo, mas minha menstruação sempre foi, oscilava. Ela descia entre 28 a 39 dias, então é muita diferença. Eu sempre contava com 28, eu começava a contar a partir da data que o aplicativo dava, que normalmente era 28 dias. Porque assim eu já ficava preparada, já preparava toda a minha mochila do trabalho pra se descesse, né? Então eu acompanhava pelo aplicativo a partir de 28, porque se descesse com 39 já tava tudo preparado na mochila. E deu a data de 28, mas a gente ficou tranquilo, aí eu falei com o Pedro, tô atrasada, mas é aquilo, no meu coração eu já tava sentindo alguma coisa. Eu não sei explicar, mas eu já tava desesperada, coisas que não aconteceram outras vezes, entendeu? Porque minha menstruação já ficou 2 meses sem vir. Mas não, nessa época eu fiz os 5 testes de gravidez. Foi um pouco antes de vir para Portugal. Mas eu fiz 4 testes de farmácia, se eu não me engano, e fiz 2 exames de sangue. Mas todos eles deram negativos. E minha menstruação costumava atrasar. Mas eu não tinha esse sentimento que eu tive dessa vez. E acho que já estava 5 dias atrasada. Aí eu fui fazer comida. Nisso que eu fui fazer comida, eu amo comer mexidão, que eu chamo, que é frita o ovo, depois coloca arroz, feijão, farinha e mexe. Eu amo comer isso. Então eu cheguei no trabalho, tava com vontade de comer, aí fui fritar o ovo pra fazer isso. O Pedro tava deitado conversando com o pai dele, no celular. Na hora que eu estalei o ovo assim, subiu o cheiro do ovo, me deu parecia que eu tinha descido da montanha russa. Gente, me deu um negócio e eu falei, eu tô grávida. Eu
terminei de fazer a comida, coloquei, já perdi totalmente a vontade de comer. Deitei do lado do Pedro, ele ainda tava falando com o pai dele, ele ficou falando com o pai dele um tempo e eu já tava daquele jeito com vontade de chorar, de chorar, de chorar. E depois que ele terminou de falar com o pai dele, eu fui e falei que achava que tava grávida, já não tava conseguindo dormir alguns dias. Aí o Pedro, não, mas não tem como. Dessa vez a gente tomou cuidado, não sei o que lá. Fez tudo certinho. Mas eu falei, eu tava sentindo. Aí ele falou assim, quer que eu vá na rua comprar um teste só pra você dormir melhor, pra você começar porque eu já tava uns dias já sem conseguir dormir, ansiosa, né, com essa preocupação. Ele foi na rua, eu tava até com o teste aqui hoje. Ele foi na rua comprar o teste era pra desencargo de consciência. Gente, eu fiz xixi no copinho que vem, fiz xixi no copinho, coloquei o teste, não deu 3 segundos, o negócio ficou vermelho. As duas marquinhas, tchum, subiu. Vermelho, vermelho. Sem brincadeira, foram 3 segundos. O negócio só entrou assim, molhou. Tipo, aquela... Eu não sei onde está o teste, eu tava com ele hoje. Aqui. Aqui, ó. É esse aqui. Custou 8 euros. E assim, ó, tem essa marquinha, ele diz pra não colocar aqui até o máximo, né? Colocar até aqui, esse terceiro. Eu molhei, foi o tempo de subir, foi 3 segundos. Entrou assim no xixi, subiu, ficou na hora. Veio o vermelho 1, o vermelho 2. Nem deu aquele tempinho. E o Pedro ainda tava lendo o manual. Tava lendo o manual pra ver como funcionava. E eu já chorando. Então não teve surpresa pra pai, não teve nada disso. Porque eu tava do lado dele, tava bem aqui, ele tava na cama, encostado, e eu sentada aqui na frente. E eu fui e coloquei, a gente colocou assim no potinho de xixi. Ficou... Eu comecei a chorar. Aí ele, não, mas deixa eu ler pra entender, deixa eu ler pra entender. Aí eu fui, tirei o teste e falei assim, não entendeu, já tá 2 pauzinhos, eu tô grávida. Eu comecei a chorar. Aí, deitei na cama, agora eu tô rindo, né? Mas eu chorei. Ele me abraçou e eu chorei. Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo. Aí, chorei mais um pouco, chorei mais, ele tentou me acalmar. A ficha dele não caía e a minha era só desespero, Parecia que eu tava no meio de uma tempestade. E foi isso. E foram 5 dias dessa tempestade. De chorar, de não acreditar, de não querer aceitar. E o Pedro falou, não, a gente vai... Às vezes dá negativo, isso ficou vermelho muito rápido, então o teste pode não estar bom. Ele tentando me acalmar. Mas eu já tava sentindo, entendeu? Mas eu não queria mesmo. Então eu não tava aceitando, fiquei 5 dias mal, triste, só chegava do trabalho. Chorava o tempo inteiro. Foram 5 dias que eu praticamente não falei com minha família, porque se eu fizesse chamada de vídeo com eles, eu ia começar a chorar e eles não iam saber o que estava acontecendo. Então foram 5 dias, eu descobri numa quinta-feira à noite. Na quinta-feira eu já mandei mensagem pro centro médico e eles marcaram a consulta na sexta-feira mesmo. Mas na sexta-feira, quando eu vi a mensagem, eu já tava no trabalho e eu não queria sair. Tipo assim, eu vi a mensagem, era 9h30, eles marcaram pra 10h15. Nem ia dar tempo de chegar. Aí eu fui mandei mensagem falando que não ia poder estar lá naquele horário. Aí eles falaram pra eu ir na segunda. Fui na segunda pra lá. Conversei com a médica, ela fez o exame pra ver se tava... Pra ver se era mesmo. Deu positivo na hora. Foi muito rápido, eu fiquei até assustada achando que era gêmeos, porque não era possível. Porque tudo foi muito rápido. Ela, na hora que ela pegou, o negócio foi de xixi também, que ela fez lá. Falou pra fazer xixi no potinho, fiz. Depois ela foi lá, pegou um negocinho, fez teste. Não demorou, gente, nada. Ela falou, você tá grávida mesmo. E não fui com o meu médico, porque o meu médico não tava atendendo no dia. Acho que ele não atende na segunda.
E foi isso, e foi só desespero. E eu falei pro Pedro que eu tava mesmo grávida. E eu chorei mesmo e não queria aceitar. Então a gente não falava sobre isso, não falava sobre o bebê, não falava, foram dias que a gente não falou sobre isso. E eu só chorava, não fazia mais nada. Então não tinha vontade de fazer culto de manhã, não tinha vontade de fazer nada. E o Pedro que acordava, que fazia o culto comigo, e foram 5 dias. E eu falo pra vocês, foram 5 dias terríveis, assim, porque eu fiquei muito ansiosa. E todos aqueles sentimentos que eu tinha de antigamente, que eu já tive, né, depressão, voltou. Porque eu ficava assim, me sentindo desse jeito. Não, sei lá, parecia que eu não existia. Minha mente estava, eu não sei explicar, parecia um balão no meio lá da galáxia. Tava assim, viajando. Aí, teve um dia que eu acordei de manhã. Nesse dia eu resolvi orar, né, entregar esse meu desespero nas mãos de Deus. E na verdade durante a madrugada Deus já tinha me incomodado. O porquê Deus está assim, o porquê Deus está tentando resolver as coisas com minhas próprias mãos, tentando fazer tudo do meu jeito. E na madrugada de manhã, na madrugada Deus estava me incomodando, mas não tem aquilo quando o Espírito Santo te incomoda e você deixa, tipo, fala, não, Espírito Santo, não quero. Aí de manhã, a gente fez o culto e meu celular estava descarregado e eu não consegui, normalmente eu leio a Bíblia no celular, porque ainda tá escuro. Aí a gente acorda 4h50 da manhã, a gente faz o culto 4h40 ou 4h50 da madrugada. Então eu leio a Bíblia no celular, meu celular estava descarregado e a passagem parece que não saiu da minha boca, gente. Eu fico assim, porque foi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi isso que saiu da minha boca e eu não estava nem esperando que saísse. E depois disso, aí o Pedro foi, né, tomar café, essas coisas, e eu continuo deitada. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E quando ele foi trabalhar, normalmente eu durmo de novo, mas nesse dia eu não voltei a dormir. Levantei, fui assistir alguns vídeos, assisti um vídeo do Rodrigo Silva, assisti alguns outros vídeos sobre nascimento, sobre bebê, escutei algumas músicas e me ajoelhei pra orar. Nisso que eu me ajoelhei pra orar, aí já entreguei a Deus, na verdade, pedi pra ele tomar todo aquele meu desespero, todo esse sentimento, né? Li o Salmo 139, que é o salmo que eu mais sempre gostei muito desse salmo. Então eu li o Salmo 139 e pois tu formaste o meu interior, que é no versículo 13. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, como poderia eu rejeitar uma vida que estava sendo formada dentro de mim, se Deus já tinha colocado ali? Que direito eu tinha disso? Né? Então, nesse momento eu pedi perdão a Deus, pedi perdão ao bebê também. E chorei, ouvi mais uma música que é a Oração do Bebê, que eu amo essa música, sempre amei, né? Desde 2018, por aí, eu escuto essa música, mesmo antes de estar grávida, eu escuto essa música, porque eu gosto muito dela. Eu sempre falava, quando eu estiver grávida, eu vou colocar pra mim, pro bebê escutar, só que eu não tinha coragem de escutar essa música quando eu descobri minha gravidez. E nesse dia eu coloquei essa música. Também escutei algumas outras, né, aquela Aquieta Minha Alma também. E nesse momento, depois que eu terminei a oração, que eu levantei, eu senti é aquela versículo da Bíblia que fala da paz, que gente, fugiu da minha cabeça. A paz que excede todo entendimento. Então foi isso. Eu senti isso. Nesse momento veio uma paz, veio uma felicidade, veio uma alegria tão grande pelo bebê que estava sendo gerado em mim, que eu fiz tudo sorrindo. Eu fui trabalhar sorrindo, eu fiz tudo sorrindo. E fui pro trabalho ouvindo música. Depois que eu saí do trabalho, eu falei assim, vou avisar. Fui no RH, avisei no RH. Avisei ao meu chefe que eu tava grávida, meu chefe de setor.
Então avisei a eles e saí de lá, passei no shopping, comprei um body de bebê, pedi pra embalar, e e cheguei em casa e entreguei pro Pedro. Então entreguei o presente pra ele, falei que era o presente do Dia dos Namorados, até atrasado, que eu não tinha dado. Ele não esperava, porque eu tava rejeitando muito a ideia de estar grávida, eu nem queria pensar nisso. Na minha cabeça eu não queria estar grávida, então eu não estava grávida, eu não queria ter o bebê. E então a gente nem falava sobre isso, não aceitávamos, né? Ele só não falava para não me deixar triste e era isso. E quando eu cheguei e dei o presente para ele, quando ele abriu, que era o body, ele começou a chorar, eu comecei a chorar, nós começamos a chorar juntos e ficamos nisso, vamos ter um bebê. E foi um momento muito mágico, parecia que eu tinha feito surpresa pra ele, que ele não sabia que eu tava grávida. Na segunda-feira eu tinha feito uma ecografia pra ver com quantas semanas eu tava. Eu tava com 6 semanas, a ecografia deu que eu tava com 6 semanas. E foi isso. E uma passagem também que eu recebi foi Isaías 20, eu não lembro exatamente a hora que faz as coisas por nós, mais ou menos isso. Eu sei o tempo certo pra vocês. E foi isso. Essa passagem dizia: eu sei o tempo certo pra vocês, das coisas pra vocês. E foi realmente isso. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E agora nós estamos aqui com o nosso bebezinho, com a nossa bênção. E foi isso, um pouquinho da história da nossa gravidez, um pouquinho, né, pra vocês saberem um pouquinho. Nesse momento eu demorei pra vir aqui contar pra vocês. Na verdade, eu demorei pra contar pra todo mundo. Pra minha família eu só contei quando eu tava com 9 semanas já. Porque depois que eu aceitei a ideia de estar grávida, nós começamos a ver o que nós iríamos fazer, né? E depois também fiz uma surpresa pra, como eu tô aqui em Portugal, pra ser entregue pra eles no Brasil. Então a surpresa acabou demorando, era pra ser entregue uma semana, foi entregue 2 semanas depois, 2 ou 3. Então demorou muito e acabei demorando pra contar pra eles. E contei pra eles com 9 semanas já. E fui contar mesmo pro restante das pessoas, só quem sabia era eles. Eu pedi pra eles não contarem pra ninguém, até porque o primeiro trimestre é muito delicado, né? E aí, quando nós completamos os 3 meses, já indo pra 4 meses, ou já estávamos com 4 meses, eu não sei exatamente. Acho que eu já tinha entrado no 4º mês, ou foi na semana de entrar no 4º mês. Nós fomos e contamos pro restante das pessoas. Na verdade, nós postamos, né? Porque assim, praticamente todo mundo que nós temos no Instagram e no Facebook são pessoas que nós conhecemos. Então, aí nós contamos pra todo mundo. Foi assim que todo o restante das pessoas ficaram sabendo. E agora, nesse momento, eu tô com 5 meses e eu tô contando aqui o relato no YouTube. Vou tentar, né, postar, anotei tudo o primeiro trimestre, tudo que eu senti. Comecei a anotar agora do segundo, tô anotando tudo e vou gravar um vídeo também pra soltar pra vocês, o diário da gravidez. Porque eu sei que eu tô aqui longe, né, longe de toda a minha família, e também postar aqui é uma forma deles, já conto pra eles, né, em ligação, já falo com as minhas irmãs, já falo com a minha mãe, mas é uma forma mais detalhada também de vocês, né, do Brasil, verem os meus vídeos, me acompanharem, tanto as pessoas que eu conheço como as pessoas que eu não conheço, assim, pessoalmente, de me acompanharem e saber um pouquinho dessa nova fase, que é com o bebezinho. Tô com 5 meses, mas ainda não sei o sexo do bebê, e no próximo vídeo eu explico o porquê, não sei ainda. E também vou contar um pouquinho de como é o pré-natal, de como é todo o acompanhamento aqui em Portugal. E vocês me digam se é parecido ou não com no Brasil. Como eu não tenho experiência no Brasil, né, eu não posso comparar assim.
Mas é isso, acho que esse vídeo ficou bastante longo, mas pelo menos eu consegui contar tudo pra vocês. Se eu conseguir, eu também coloco aqui a reação das nossas famílias recebendo eu fiz pedi pra fazer uma caneca, né? Mandei fazer uma caneca e dei pra eles. Então, se eu conseguir, eu coloco aqui a reação deles também recebendo a caneca e descobrindo que iam ser vovô, vovó, titios lá no Brasil. E bisa, né? Porque foi pra minha avó também. Então, é isso. Beijos, beijos. Acompanhem os próximos vídeos e curtam, comentem, me sigam. E é isso. Beijos, beijos. Até o próximo.